Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um PeromaCast! E hoje a gente vai mergulhar num tema que me deixou bastante curiosa, a relação entre o princípio espiritual e a criação do Éden. Parece complexo, né? Mas calma, a gente vai desvendar isso juntinhos. Com certeza, vamos explorar como essa dimensão espiritual se entrelaça com a narrativa da criação e o impacto disso na nossa compreensão do plano divino. É isso aí. Tem cada detalhe fascinante. Detalhes fascinantes. Para começar aqui, talvez a gente revisitar a história de Adão e Eva. Boa! A perda do jardim do Éden para Satanás e aquele longo tempo que Deus esperou para restaurar seu reino aqui na Terra. Fico pensando, por que será que Deus esperou tanto? Tipo, foram milhares de anos, né? Pois é. É uma pergunta que nos faz pensar, né? Para entendermos essa aparente demora, precisamos ajustar a nossa percepção de tempo. Afinal, para Deus, um campo funciona de um jeito completamente diferente. Verdade. Lembra do que Pedro escreveu? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Nossa, é verdade. É como se Deus visse o tempo de uma forma muito mais ampla, né? Não fica preso a dias, meses e anos como a gente. Exatamente, Deus age de acordo com a sua própria cronologia, buscando o momento perfeito para a realização dos seus planos. Paulo, em Gálatas, fala da plenitude dos tempos, um momento ideal escolhido por Deus para enviar Jesus ao mundo. Certo. E sabe, essa expressão plenitude dos tempos é bem interessante, né? É como se fosse o auge, o ápice de um processo, como se Deus estivesse preparando o terreno, sabe? Sim. Colocando tudo no lugar para que o plano se desenrolasse perfeitamente. Entendi. É como se Deus estivesse orquestrando tudo nos bastidores para que a história se desenrolasse do jeito certo, no momento certo. Mas por que será que a época do Império Romano era tão propícia para a vinda de Jesus e a mensagem do reino? O que tinha de tão especial naquele período? O Império Romano, com toda a sua complexidade, nos oferece um modelo terreno, ainda que imperfeito, do plano de Deus para a expansão do seu reino. É como se pudéssemos traçar paralelos entre a forma como Roma expandiu o seu império e a forma como Deus deseja expandir o seu reino. Que interessante. Então a gente pode aprender algo com a história de Roma para entender melhor como Deus age. Me explica melhor essa conexão. Claro. A expansão romana aconteceu através da colonização e da reprodução cultural, um processo que, de certa forma, ecoa a forma como Deus deseja propagar os valores do seu reino por toda a terra. Roma construía estradas, sistemas de comunicação, espalhava sua cultura, leis e costumes por onde passava. E Deus, de maneira análoga, deseja que os princípios do seu reino se espalhem por todos os cantos, transformando vidas e culturas. Nossa, faz sentido. E pensando bem, Jesus reconhecia a autoridade de Roma, né? Dai a César que serve a Deus o que é de Deus, ele disse. Mas ao mesmo tempo, deixou claro que seu reino era diferente. Exatamente. Essa frase de Jesus é genial, né? Ela revela a sua sabedoria em reconhecer a ordem estabelecida sem comprometer a soberania de Deus. Certo. E lembre-se do diálogo com Pilatos sobre a natureza do reino de Cristo. O meu reino não é deste mundo, declara Jesus. Sim. Uma afirmação poderosa que diferencia o reino espiritual do poder temporal de Roma. É incrível como tudo se encaixa. Deus age nos mínimos detalhes. Enviar Jesus durante o auge do Império Romano foi estratégico. Com certeza. As pessoas daquela época conseguiam entender a mensagem do reino com mais clareza, já que a ideia de um império era familiar para elas. E você reparou como o modelo de governo romano se reflete na estrutura da igreja primitiva. Sim. Interessante isso, né? Delícia. Jesus utilizou elementos da administração romana para estabelecer o seu próprio governo aqui na Terra. Olha só que fascinante. A palavra eclesia, que em grego significa assembleia ou convocação, era usada tanto para se referir às assembleias no governo romano quanto para o povo de Deus no Antigo Testamento. Jesus adaptou esse conceito para formar a sua comunidade de seguidores, a sua própria eclesia. Caramba, que legal. Então, a igreja, como a gente conhece hoje, tem suas raízes nesse conceito de comunidade convocada para representar o reino de Deus aqui na Terra. É como se a gente tivesse sido chamado para fazer parte de algo muito maior, né? Exatamente. É como se cada um de nós fosse uma pecinha importante nesse grande quebra-cabeça que é o reino de Deus. Uau, que incrível. Mas me diz uma coisa,
essa estrutura, essa organização que Jesus implementou na igreja, como ela se conecta com o princípio espiritual que a gente estava falando lá no começo? Ótima pergunta. E aí que a gente mergulha ainda mais fundo nesse tema fascinante, preparada para a segunda parte da nossa conversa. Com certeza. Já tô ansiosa para desvendar mais essa parte da história. Retomando nossa conversa sobre o princípio espiritual e a criação do Éden, me impressiona como Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu o momento perfeito para intervir na história humana. Verdade. É incrível como ele usa elementos do mundo material, como o Império Romano, para nos mostrar verdades espirituais. É como se ele estivesse nos dando pistas para entendermos melhor os seus planos. Tipo um jogo de detetive cósmico, né? Exatamente. E essa conexão entre o reino material e o espiritual é fundamental para entendermos a criação do Éden. Afinal, o Éden era um lugar físico, um jardim real. Sim. Mas também carregava um significado espiritual profundo, representando a harmonia entre Deus e a humanidade. É como se o Éden fosse um símbolo perfeito do que Deus queria para nós. Uma vida em comunhão com Ele, cercados de beleza e abundância. Mas aí veio a desobediência de Adão e Eva, né? Eles escolheram seguir o próprio caminho em vez de se submeterem à vontade de Deus. Sim, a queda de Adão e Eva simboliza a ruptura entre a humanidade e o Criador, o afastamento do plano original de Deus. É como se a gente tivesse desconectado da fonte de tudo de bom, sabe? É como se tivéssemos quebrado sintonia com a frequência divina. Que triste. Mas mesmo com essa desconexão toda, Deus não desistiu da gente, né? De jeito nenhum. E é aí que entra a história da redenção, com a vinda de Jesus para restaurar essa conexão perdida, para nos reconciliar com Deus. É como se Jesus fosse a ponte que nos religa à fonte, sabe? Sim. Ele refaz a conexão, nos sintoniza novamente com a frequência divina. É como se pensar que Deus nos amou tanto a ponto de enviar o seu próprio filho para morrer por nós. Esse amor é realmente incondicional. Com certeza. E essa demonstração de amor incondicional nos revela a essência do princípio espiritual. O poder do amor, da compaixão, do perdão. Deus não nos trata como merecemos, mas nos oferece uma nova chance, um recomeço. É como se ele dissesse, olha, eu sei que vocês erraram, mas eu amo vocês e quero que voltem pra mim. Que lindo. E como a gente pode aplicar esse princípio espiritual no nosso dia a dia? Como podemos manifestar essa compaixão e esse amor incondicional nas nossas relações? Essa é a pergunta de ouro. O desafio que temos é incorporar os valores do reino de Deus no nosso dia a dia. É buscar sermos instrumentos de paz, de justiça, de amor, como Jesus nos ensinou. Então a gente precisa perdoar quem nos magoa, amar nossos inimigos e estender a mão para quem precisa, sem fazer distinção. Difícil, mas parece que é por aí, né? Sim, é desafiador, mas é o caminho para vivermos em harmonia, para construirmos um mundo melhor. Ao agirmos assim, estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. É como se estivéssemos plantando semente de esperança, de transformação, de cura. Nossa, que imagem linda! É como se a gente estivesse recriando Éden nos nossos próprios corações, cultivando um jardim de paz e amor em meio ao caos do mundo. Exatamente. E essa é a nossa missão como cristãos. Sermos reflexos do amor de Deus, sermos portadores da sua luz, sermos agentes de transformação em um mundo que tanto precisa de esperança. Me sinto até mais leve depois dessa conversa. E aí, pronta para a última parte do nosso PleromaCast de hoje. Vamos mergulhar ainda mais fundo na criação do Éden e descobrir como esse princípio espiritual se manifesta nesse jardim paradisíaco. Vamos lá, tenho certeza de que teremos mais insights incríveis pela frente. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso PleromaCast. Hoje o papo tá tão bom que a gente resolveu se aprofundar ainda mais na criação do Éden, para entender como esse princípio espiritual que a gente está falando se manifesta nesse jardim paradisíaco. E para essa análise, vamos voltar lá para o livro de Gênesis, onde a gente encontra a descrição detalhada da criação do Éden. Sim. É como se eu estivesse abrindo um mapa daqueles bem antigos, sabe? Cheio de detalhes, segredo. Adoro. Gênesis 2:8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Interessante notar que Deus preparou um lugar especial para o homem habitar. Um jardim cuidadosamente planejado e cheio de belezas. Deus se caprichou, hein? Com certeza. O Éden não era apenas um lugar físico, mas também um reflexo do cuidado e do amor de Deus pela humanidade. Sim. Era um ambiente perfeito, onde todas as necessidades do homem eram supridas. Abundância, paz, harmonia, era o paraíso na terra. E no centro do jardim,
Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que elementos simbólicos poderosos, né? Me explica o significado deles. Claro. A árvore da vida representa a vida eterna, a comunhão plena com Deus. É como se fosse a fonte da imortalidade da vida em sua plenitude. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza liberdade de escolha, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o nosso caminho. E a serpente, que tenta Eva a comer o fruto proibido, introduz a tentação e a desobediência. Isso. A serpente, muitas vezes associada a Satanás, representa as forças que se opõem a Deus e tentam nos desviar do seu caminho. É a luta constante entre o bem e o mal, né? Exatamente, uma batalha espiritual que se desenrola desde o início dos tempos. O bem contra o mal, a luz contra as trevas. E o Éden se torna o palco dessa luta cósmica, um microcosmo da nossa própria luta interior, né? Mas mesmo com a queda, com a desobediência de Adão e Eva, o Éden continua sendo um símbolo poderoso daquilo que Deus deseja para a humanidade. Um relacionamento íntimo com Ele, uma vida plena e abundante. Isso. A gente ainda pode ter acesso a esse Éden. Com certeza. E essa esperança de restauração, de novo Éden, permeia toda a Bíblia. Os profetas falam de um tempo em que Deus restaurará todas as coisas, criando um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão. É a promessa de um futuro glorioso, onde o mal será vencido e a harmonia será restaurada. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que vence a morte e nos abre as portas para um novo Éden, o reino de Deus. Isso. Jesus é a chave para esse novo começo, né? Exatamente. É a vitória definitiva do bem sobre o mal, a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. E nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a sermos embaixadores desse novo Éden, a levar a mensagem de esperança e salvação ao mundo. É como se a gente carregasse um pedacinho do Éden dentro de nós, sabe? E a nossa missão é espalhar essa luz, essa esperança por onde a gente passar. Que privilégio e que responsabilidade, né? Cabe a cada um de nós refletir o amor de Deus em nossas vidas, sermos instrumentos de paz e justiça, construtores de um mundo melhor, um mundo mais parecido com Éden. É um chamado ação a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus, a semear amor, compaixão e esperança por onde passamos. É fazer a diferença no mundo, começando pelas pequenas coisas, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Que mensagem inspiradora! E com essa reflexão a gente encerra o nosso Pleronacast de hoje. Esperamos que essa viagem pelo Éden tenha despertado em você a vontade de se conectar com Deus e viver de acordo com a sua vontade. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Até a próxima, pessoal. E fiquem ligados que a gente volta com mais temas incríveis para a gente desvendar juntos